Olá, meus aluninhos, meus queridos alunos. Hoje estamos aqui para apresentar um conto de Machado de Assis chamado O Enfermeiro. Eu, Celso e a Luísa Oi! vamos ler o resumo para vocês. E o primeiro trecho será analisado pela Natália Oi, gente! e o segundo trecho será analisado pela Marcela. E para descontrair, eu vou ler um trecho muito lindo do Machado de Assis. O destino, como todos os dramaturgos, não anuncia as peripécias nem o desfecho. Seguindo para o resumo, o conto O Enfermeiro é iniciado em narrador primeira pessoa, que começa a narração em última acessa, ou seja, do final para o começo. Uma estratégia muito comum machadiana para prender a atenção do leitor. O Enfermeiro é narrado por Procópio, já velho e à beira da morte, um homem que passou a vida estudando citações latinas e fórmulas eclesiásticas. Ele resolve contar um episódio que se passou com ele quando tinha 42 anos e trabalhava como copista de estudo, quando recebeu uma proposta por um vigário, que é um religioso católico da cidade, para trabalhar como enfermeiro de um senhor, o coronel Felisberto. Esse senhor ele morava em um vilarejo próximo. Esse coronel era um homem bastante complicado, muito rico e que tinha fama de maltratar os enfermeiros que cuidavam dele. Ele tinha uma doença muito grave e já estava à beira da morte. E Procópio aceita o convite deste vigário para poder cuidar do coronel. Então, de começo, o enfermeiro, no texto, não tinha a intenção de contar a sua história de vida e ele vai mesmo pontuar exatamente, aquele fato, que é o fato que envolve a lembrança da situação vivida com o coronel. E é interessante notar que esse narrador faz desse texto algo confessional, porque ele precisa da permissão do leitor para poder contar a história, que é para dar um impacto, com o leitor. Nos primeiros 7 dias de chegada, tudo vai muito bem, porém a partir do 8º dia, o coronel diz o porquê da sua fama de ser tão conhecido na vila. Começam os primeiros xingamentos, depois das agressões físicas, além das humilhações. Um dia recebeu um prato cheio de sopa na cara, pelo fato de o coronel Felisberto achar que a mesma estava fria. Gritou e brigou tanto com absurdas provocações que Procópio pensou até ir embora. Mas sempre refletia muito antes de tomar qualquer atitude. Pensava na doença do coronel e na sua demência e o fato de ser uma pessoa sozinha, sem família. O único parente era um sobrinho que havia morrido há pouco tempo, e assim foi levando, ficando lá por muito tempo. Neste intervalo, o coronel mandou chamar um advogado, fez o testamento e foi levando a vida infeliz e indigna, somente podendo contar com aquele homem bondoso que o tolerava e cuidava tão bem dele, sem que o mesmo merecesse tanta dedicação. Procópio demonstrou ser muito paciente, porém tudo tem limite, e o enfermeiro acabou pedindo as contas. Surpreendentemente, o senhor Felisberto pediu desculpas e eles fizeram as pazes. Na madrugada do dia 24 de agosto, quando o velho encontra Procópio dormindo, acorda-o a gritos e depois atira uma moringa, que era um pote de barro, que acerta em cheio sua cabeça. Começa então uma luta e Procópio se defendia e perguntava o que ocorria, o que ele havia feito de errado. E o homem continuou aquela crise de loucura até que Procópio não aguentou e enforcou Felisberto, aquele homem velho e indefeso. Ficou atordoado e, para não levantar suspeitas, puxou a camisa e a abotoou até a altura do pescoço para esconder as marcas de unha em sua carne frágil. Ainda ia dar meia-noite, e Procópio esperou amanhecer para então chamar o escravo e o médico, e avisou-os que o coronel Felisberto havia amanhecido morto. E assim ficou muito arrependido de ter enforcado o velho, mas durante o velório ficou calado, para não dar na vista. Foi embora e continuou sua vidinha de copista naquela paróquia. Após esse fato, todos o parabenizavam pela dedicação e paciência com o coronel, e sempre que alguém lhe fazia qualquer elogio, ficava desconfiado, reflexivo, e grande arrependimento se abatia sobre ele. Chegou a pensar que nunca mais iria esquecer aquele fato. Para amenizar a situação, pensava que como o velho estava doente, mais cedo ou mais tarde morreria, e ele somente apressou a sua morte. Esse pensamento aliviava o coração do enfermeiro. Passou-se uma semana da morte do coronel Felisberto quando recebeu a notícia de que Procópio era o herdeiro universal do coronel. Esta notícia o deixou impressionado e preocupado, mas, claro,
lhe deu imediatamente um ar de satisfação o fato de estar rico a partir daquele momento. Não entendeu o motivo do testamento e, como não tinha como solucionar a situação, tomou posse de todos os seus bens. Depois de uma fase ruim, pensou até em doar toda a herança, pois não se achava merecedor desse presente. Mas esse sentimento passou e resolveu doar parte do dinheiro para a caridade. Fez reforma da igreja, mandou rezar missa. Mandou erguer um túmulo de mármore com dizeres bem bonitos. Bem-aventurados que possuem, pois serão consolados. No fim, acaba se esquecendo de sua culpa interna e começa a acreditar naquela máscara feita pelas pessoas e fica com os bens do coronel sem a menor culpa. Oi, gente, agora eu vou ler o primeiro trecho e depois fazer análise com vocês. Parece-lhe que o que se deu comigo em 1860 pode entrar numa página de livro? Vá, que seja, com a condição única de que não há de divulgar nada antes da minha morte. Não esperará muito. Pode ser que 8 dias, se não for menos, estou desenganado. Olhe, eu podia mesmo contar-lhes minha vida inteira, em que há outras coisas interessantes, mas para isso era preciso tempo, ânimo e papel. E eu só tenho papel. O ânimo é frouxo e o tempo assemelha-se à lamparina de madrugada. Não tarde o sol do outro dia, um sol dos diabos, impenetrável como a vida, pediu-me um documento humano. Ei-lo aqui. Nesse trecho do conto, encontramos algumas características machadianas. No processo narrativo, podemos ver a complexidade psicológica do personagem, digressões à ordem cronológica e o diálogo direto do autor para com o leitor. Sobre o processo narrativo, a Marcela vai retomar com vocês e também vai falar mais sobre a digressão à ordem cronológica. Mas, voltando no trecho, a gente pode ver na primeira frase o diálogo direto do autor para com o leitor, quando ele faz uma pergunta. Parece-lhe que o que se deu comigo em 1860 pode entrar numa página de livro? A gente pode ver que ele está querendo interagir com o leitor, como se fosse uma conversa mesmo. Então, essa é a primeira característica marcante, dá logo no início do conto já. Podemos notar o pessimismo na fala do personagem ao falar de sua vida. Olhe, eu podia mesmo contar-lhes minha vida inteira, em que há outras coisas interessantes, mas para isso era preciso tempo, ânimo e papel. E eu só tenho papel. O ânimo é frouxo e o tempo assemelha-se à lamparina de madrugada. Então a gente pode ver o tom de pessimismo e o desânimo do personagem ao se referir à sua própria vida e os acontecimentos que tiveram nela. Outras fortes características machadianas nesse trecho são as da linguagem de texto. Apresenta um humor peculiar e reflexão através de frases sutilmente irônicas e sugestivas. Trabalha com a imperfeição ética do personagem de maneira cética. Isso a gente viu nessa última frase que eu mostrei sobre o pessimismo do personagem ao falar de sua vida e o jeito como ele se refere ao ânimo e o papel de forma irônica e cética. E logo na primeira frase a gente pode identificar a metalinguagem, que foi quando eu disse sobre o diálogo direto do autor com o leitor, quando ele se refere à elaboração de um livro dentro do próprio livro. Bom, agora eu vou apresentar o segundo trecho e fazer uma análise sobre ele. Já sabe que foi em 1860. No ano anterior, ali pelo mês de agosto, tendo eu 42 anos, fiz-me teólogo. Quero dizer, copiava os estudos de teologia de um padre de Niterói, antigo companheiro de colégio, que assim me dava delicadamente casa, cama e mesa. Naquele mês de agosto de 1859, recebeu ele uma carta de um vigário de certa vila do interior, perguntando se conhecia pessoa entendida, discreta e paciente que quisesse ir servir de enfermeiro ao coronel Felisberto, mediante um bom ordenado.
O padre falou-me, aceitei-me com ambas as mãos. Estava já enfadado de copiar citações latinas e fórmulas eclesiásticas. Vim à corte despedir-me de um irmão e segui para a vila. Chegando à vila, tive más notícias do coronel. Era homem insuportável, estúrdio, exigente, ninguém o aturava, nem os próprios amigos. Gastava mais enfermeiros que remédio. Esse trecho do conto nos permite observar o processo narrativo do autor, em que o procedimento de construção literária organiza a referência espaço-temporal de forma estratégica para que o narrador-personagem apresente ao leitor o universo narrativo. Então, retornando ao ponto que foi levantado pela Natália referente ao processo narrativo de Machado de Assis, as duas características que aparecem nesse segundo trecho é a digressão cronológica e a complexidade psicológica do personagem. Na primeira frase, o narrador volta um ano anterior ao de acontecimento do evento principal. Como a gente pode observar nesse primeiro trecho apresentado pela Natália, a narrativa está em 1860. E agora, nesse segundo trecho, diz: já sabe que foi em 1860, no ano anterior, ali pelo mês de agosto, voltando um ano para explicar o universo narrativo, que é contexto ao acontecimento principal. Esse contexto reflete no acontecimento principal e apresenta a complexidade cronológica do personagem. O fato de se voltar cronologicamente um ano é a característica de digressão, que é basicamente voltar cronologicamente nos acontecimentos. E essa característica se faz muito presente no processo narrativo de Machado de Assis. E é a complexidade psicológica dos personagens que dá o gancho para esse retorno cronológico. No restante do trecho, é apresentada a complexidade psicológica do personagem. O enfermeiro explica como foi sua chegada ao coronel, o que fazia antes e o porquê de aceitar este trabalho. Assim, entendemos um pouco mais do que se passa com o narrador-personagem. Essa característica se faz presente porque os personagens são esféricos e os acontecimentos principais são de profundidade psicológica. Estes acontecimentos de profundidade psicológica dos personagens dão contexto ao tema inicial. Então, mesmo que aconteça a característica de digressão e a ordem cronológica seja interrompida, o tema levantado é contexto e analogia ao evento principal. Essa estratégia discursiva se enquadra como a característica machadiana de digressão, em que a ordem cronológica é interrompida e a narrativa se encaminha por outros assuntos desvinculados do tema inicial, mas que mantém com ele uma analogia criada pela mente do narrador. Bom, então é isso. Essa foi a nossa videoaula sobre o conto Enfermeiro Machado de Assis. Eu quero agradecer a nossa professora Paloma pela oportunidade de apresentar um conto tão incrível assim. E obrigado pelos meus colegas também que estão nos escutando e os meus colegas que apresentaram junto comigo. Tchau, gente. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, muito obrigado.